Boa noite a todos que estão aqui para aprendermos mais sobre o amor de Jesus. É maravilhoso estarmos buscando conhecer mais o nosso Senhor, não é mesmo? Aqui nós temos dois pedidos antes de nós orarmos. O pedido da irmã Maria, ela pede oração pelo seu filho Humberto e sua esposa Felícia, para que a paz reine em seu lar, e também por uma amiga muito querida que é a Fátima, que está doente, está com pneumonia, que nós possamos lembrar dessas três pessoas, né? Humberto, Felícia e Fátima. Vamos orar neste momento? Graças te damos, Paizinho querido, pelo privilégio de estarmos aqui para aprendermos mais do teu amor, do plano da salvação, da tua graça. Pedimos de maneira muito especial por esses três nomes pedidos que foram feitos pela irmã Maria, que o Senhor abençoe o seu Humberto, a Felícia e também a Fátima. O Senhor conhece suas necessidades, que o Senhor os atenda e ajude a resolver os seus problemas de saúde ou de qualquer outra natureza, que o Senhor esteja com eles. Também peço uma bênção especial para o alimento que agora vai ser ingerido, que possamos adquirir através dele saúde e disposição para fazer o teu querer. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Que bom estarmos juntos novamente para estudar a palavra do Senhor. Abrir a Bíblia Sagrada é um privilégio que nós temos nos dias de hoje. E nós hoje chegamos então no último tema do nosso estudo aqui, Apocalipse, Revelações de Esperança. Certamente todos se sentiram muito bem, gostaram, né? Porque estão aqui, eu creio assim. E sempre é uma alegria quando a gente estuda o Apocalipse. E hoje vai falar então da última parte, Felizes para sempre. Felizes para sempre é o tema que o pastor Tiago estará abordando no estudo. Vocês podem, eu sugiro, eu acho que vocês vão ganhar muito se quiserem fazer isto, ler os dois últimos capítulos do Apocalipse. Parece não, é a suma de tudo da Bíblia Sagrada, né? É o finalmente, o final de todas as coisas, o que Deus promete para seus filhos, o que foi perdido lá no Gênesis. O Gênesis relata o paraíso perdido. Aqui nos últimos capítulos do Apocalipse a gente vê o paraíso sendo restaurado. Amém. E ainda tem a assinatura do grande Criador, dizendo: eis que faço nova o quê? Todas as coisas, tudo novo. Inclusive é nós, o ser humano. E então o capítulo 21 vai descrevendo que João viu o novo céu, a nova terra, e ele fala que as primeiras coisas passaram, e depois escreve que na nova terra não vai ter morte, pranto, dor, sofrimento, lágrimas, nada do que incomoda a humanidade vai ter lá. E o principal que não vai ter lá vai ser o pecado. Amém. E aí João mais à frente um pouquinho diz assim: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Eis que diz o Amém. Jesus Cristo diz que as palavras são fiéis e verdadeiras, vão se cumprir na íntegra, confia. Isso fala, e depois ele descreve os que não entrarão no céu. O céu vai ser tão bom que ele não tinha palavras para descrever tudo do céu, então ele escreveu o que não vai ter no céu. Fora ficarão, aí descreve ali as classes de pessoas que ficarão fora do reino celestial, fora do céu. E então ele vai descrevendo mais, não vou falar tudo porque tem tanta coisa boa, e vocês com certeza lendo, além de fazer o estudo aqui, lendo em casa o livro todo, principalmente os dois últimos capítulos, será enriquecedor com certeza. E agora, sem delongas, vamos orar? Para começar? Vamos lá? Então vamos orar. Nosso Deus maravilhoso, nosso querido Pai, estamos muito agradecidos nesse momento por estar encerrando mais uma série aqui de estudos. Obrigado, Senhor Deus, pelas novidades da Tua Palavra. Obrigado pelo interesse que o Senhor tem em nos orientar, nos preparar para o céu. Amém.
que cada aluno possa colocar em prática, ó Deus, na sua vida pessoal, no dia a dia, esses ensinos e se preparar para morar na nova terra, no novo céu. Amém. Abençoe o pastor Tiago, que vai apresentar agora. Rogamos em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, pessoal. Boa noite. Não sei como que está seu sentimento, se você está triste porque a gente não vai mais se encontrar, vamos perder essa boa comida aqui, né? Ou se você está feliz por ter chegado ao fim de um curso, né, de um estudo, e você ter concluído e aprendido e conhecido mais da Bíblia. Mas o tema de hoje, né, que nós vamos apresentar, é felizes para sempre, né? Então, não sei se você está triste ou feliz, mas espero que a mensagem de hoje te deixe feliz pelo conteúdo que ela apresenta, né? E por que felizes para sempre, né? Geralmente esse tema, esse assunto, né, felizes para sempre, vem na nossa mente, remete na nossa mente esses filmes, né, que apresentam, né, um histórico, né, uma história onde sempre passa por uma luta, onde tem um vilão e depois o mocinho vence esse vilão e no final o mocinho fica com a moça ali, né? Geralmente assim, as histórias de conto de fadas. Mas e o que é esse felizes para sempre que o Apocalipse nos fala, né? Também tem uma história um pouco parecida com esse enredo, mas uma diferença, né? Que ali o noivo, ele realmente vai ter um encontro com a noiva, né? Mas a noiva somos nós, né? E o noivo é Jesus. Então fala dessa grande esperança, desse dia que nós tanto aguardamos, de que Jesus um dia vai vir aqui para nos buscar, né? E esse é o único final feliz onde a gente realmente pode confiar, né? E acho até interessante uma frase de Billy Graham, que ele fala assim, ó, eu li a última página da Bíblia e tudo vai ficar bem, né? Que grande esperança que nós temos, né? De saber que na palavra de Deus nós temos essa esperança de que no final tudo vai ficar bem, né? Tudo vai dar certo. E por que a gente pode confiar nisso? Porque é o que a palavra nos apresenta, né? Então a gente pode confiar que um dia nós vamos ser o quê? Felizes para sempre, né? Amém? Então vamos ver ali, ó, como que nós podemos entender essa questão dos felizes para sempre. Apocalipse 21, do verso 1 ao 3, diz o seguinte, ó: qual é o lugar que Cristo está preparando para os salvos morarem eternamente? Vamos ver aonde que está essa promessa, o que nos diz essa promessa em Apocalipse 21, do 1 ao 3. Então hoje eu vou aproveitar e vou ler aqui o PowerPoint mesmo que está projetado, até fica melhor o áudio aqui para sair na gravação. Eu vou ler Apocalipse 21, do 1 ao 3. Diz assim, ó: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono e dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Olha só quanta promessa num único verso, né? Diz que João ele viu ali, né, um novo céu e uma nova terra. Você já imaginou como que vai ser esse mundo? Quando Jesus voltar, ele restaurar, o pecado já não estiver mais afetando esse mundo, e ele trouxer tudo como ele pretendia no começo, né? Quando ele criou o Jardim do Éden, quando ele criou Adão e Eva, ele tinha um propósito da gente poder estar desfrutando dessa bênção, né? De um lugar onde não tem pecado, onde não tem destruição, onde tudo é maravilhoso. Você olha assim, né? Acredito que a boa parte de vocês gosta de contemplar a natureza, não gosta? Sim. Eu amo assim, coisas da natureza, tipo cachoeira. Nossa, eu acho lindo uma cachoeira, acho lindo montanhas, assim. Mas você sabia que tudo isso que a gente acha lindo e acha maravilhoso é apenas resquícios da beleza original? Imagina o quão bonito era esse mundo antes do pecado ser afetado, antes de tudo isso destruir. A gente olha isso e já acha bonito, imagina sem o pecado nos afetando, como que não seria? E aqui é essa promessa de que um dia Deus vai fazer tudo novo. Tudo isso que hoje está destruído, tudo isso que hoje aparentemente parece belo, não chega nem próximo, né, do que Deus pode fazer e do que Ele vai fazer, né, nessa restauração desse novo céu e nova terra. E uma das outras coisas, né, que a gente vê aqui, ó, ele diz que compara essa cidade santa, né, que ele chama de Nova Jerusalém, com uma noiva, né? Quando você vai numa festa de casamento, né, quem que é o personagem principal ali? Quem que fica mais belo na festa? Não é a noiva? E olha só, ele está falando que a Nova Jerusalém, ela fica ali ataviada, né? Ou seja, ela foi preparada, ela está bonita, né? Então imagine que lugar belo.
Eu acredito que lá do céu, né, esse lugarzinho que Deus está preparando para nós é a coisa mais maravilhosa que foi Ele mesmo que construiu. Eu penso assim, eu até escutei o Michelson Borges comentar algo assim, que na Nova Jerusalém a gente vai ter como se fosse um apartamento, sabe? E esse apartamento ali foi Deus que preparou, Deus que construiu. E a gente vai ter também uma fazenda, né? Um lugar onde a gente vai desfrutar, vai viajar e vai conhecer aí o mundo afora. E quando a gente tiver saudade, a gente volta para Nova Jerusalém, né? Que é um local onde quem que encontra lá, ó, é o tabernáculo de Deus com os homens. Ou seja, o próprio Deus, o próprio Cristo vai habitar com a gente nesse local. Então assim, quem sabe a gente vai passar uma semana assim, conhecendo os mundos, viajando por aí. E sabe quando der aquela saudadezinha? Acho que a gente vai ficar com saudade de Cristo o tempo todo, né? Mas sabe aquela saudade física, aquela presente? Às vezes você mata a saudade de um parente que está distante ligando, falando com ele, mas tem aquele momento daquela saudade física, que você precisa abraçar, que você precisa ver. Então eu penso isso, né? A gente não vai, durante toda a eternidade, louvar a Deus no dia de sábado. Então, assim como Cristo visitava Adão e Eva no dia de sábado, eu acredito, claro, isso aqui eu não estou falando da parte da Bíblia, tá, gente? Isso aqui é só eu folheando aqui, imaginando. Mas acredito que pelo menos uma vez por semana a gente vai querer, sabe, ter esse encontro assim, de estar do ladinho de Cristo ali, ó. E Ele tem, né, esse lugar na terra, o tabernáculo de Cristo, ou seja, o santuário. Ele vai vir e vai estar aqui conosco. Cristo vai habitar para todo sempre aqui conosco. Então a gente pode até querer desfrutar, conhecer os outros mundos, conhecer os outros lugares, mas olha só que bênção. O próprio Deus vai fazer morada nesse lugar, nessa terra restaurada. Eu acho que esse vai ser o maior privilégio, né, da gente poder estar aqui, né, contemplando e tendo Jesus ao nosso lado aqui, ó. Ele mesmo, ó, estará conosco, né? Nós seremos o seu povo. Então, uma outra coisa interessante aqui, ó. Esse verso fala aí, o mar já não existe, né? Então quer dizer que você não vai mais ter mar, não vai ter praia, o que vai acontecer? Bom, nós sabemos que o mar, na forma que tem aqui no planeta Terra, né, foi muito consequência do dilúvio, né? Então o dilúvio causou. Então quando fala assim, que o mar já não existe, eu acho que essa devassidão, né? O mar como tem hoje, no nosso dia, não que ele vai deixar de existir. E uma outra coisa interessante, que quando João escreveu isso daqui, ele estava preso na ilha de Patmos. E o mar era algo que fazia separação entre ele e a cidade. Eu acho que quando ele escreveu esse texto e falou que o mar já não existia mais, ele quis dizer que não vai mais ter essa separação, sabe? E essa separação, essa comparação é entre nós e Deus. Então não vai ter nada separando. Ele estava isolado ali na ilha de Patmos e hoje nós estamos isolados de Deus. Mas eu acredito que vai chegar esse momento onde nós não vamos estar mais afastados, isolados. Então acho que isso aqui é uma figura, né, metafórica que ele usou aqui para dizer que não vai mais ter essa separação, porque ele se sentia separado, isolado, assim como hoje nós nos sentimos separados, isolados do nosso Deus. Então, qual é o lugar que Cristo está preparando para os salvos morarem eternamente? Opa, eu dei a resposta ali, mas... É a cidade santa, Nova Jerusalém. Exatamente, né? Então essa cidade bonita que ele está preparando lá, ó. Vi também a cidade santa, que é a Nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, né? Ataviada como noiva, adornada para o seu esposo, né? Então imagine que lugar belo que é esse, né? Que Deus mesmo preparou para nós. Então assim, a próxima pergunta é: quem ficará de fora dessa cidade? Opa, então tem um lugar bonito, um lugar preparado, mas não vai ser todo mundo que vai desfrutar dessa cidade, desse lugar, né? Então, quem será que não vai poder desfrutar desse lugar, né? Acredito que todos vocês querem estar lá, né? Então vamos tentar entender quais são os critérios, né? Por que algumas pessoas não vão estar nesse local? É interessante, né? Esse texto que ele mostra a Nova Jerusalém, que vai descer da parte de Deus, vai descer do céu, e Deus vai morar aqui, no lugar onde Jesus mais sofreu, derramou o sangue. Ali vai ser a morada dele, vai ser o centro do universo, essa terra. Todos os salvos estarão ali. Então, aqueles que não forem salvos e tudo que não presta, o pecado, e juntamente aqueles que carregam o pecado na vida, serão destruídos para sempre. Então tudo será renovado, tudo será novo, né? E na Nova Jerusalém, ela vai descer do céu, mas não vai ter espaço para nenhum ímpio estar ali dentro. Nenhum pecador impenitente vai ter espaço, não. Vai ter espaço para, né, os salvos,
juntamente ali estando na presença de Deus. Amém. E como você fez um comentário assim do que poderá acontecer, né? Eu também posso dizer que assim, nós vamos poder viajar. Alguns dizem que nós seríamos como se fossem embaixadores de Deus, contando a história da redenção em outros mundos, o sacrifício especial que Cristo fez por nós, quem eu era, como eu decidi seguir a Jesus e por que estou aqui no céu. E aí você conta a sua experiência para fortalecer, para mostrar aos outros mundos, porque Deus amou a todos os habitantes de todos os mundos, Deus ama. Mas aqui é como se fosse aquela mãe que tem um filho doente. O filho fica doente e ela deixa tudo para quê? Para concentrar, para recuperar aquele filho. E Deus então deixou o céu e veio aqui, concentrou para salvar os seus filhos. Jesus Cristo fez isso por nós. Então vamos entender agora quem é esse grupo, né, como eu mencionei, que vai fazer parte dessa segunda ressurreição. Não que ele está nessa segunda ressurreição, né? Se você for buscar, busque estar na primeira ressurreição. Mas vamos entender por que alguns vão estar nessa segunda ressurreição. Olha só, quem ficará fora da cidade santa? Apocalipse 22, 15. Vamos ler lá, ó. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira, né? Então quando você lê esse texto de Apocalipse, o que ele está se referindo aqui, ó? Se você for ver, tudo que está escrito aqui são quebras de mandamento. São princípios que vão contra a lei de Deus. E no céu é impossível entrarem aqueles que não vivem de acordo com a lei de Deus. Você acha que no céu vai viver alguém que é contra a lei de Deus? Não, quem vai estar lá no céu é pessoas que aceitaram a Cristo, e aceitar a Cristo significa você aceitar viver de acordo com os princípios cristãos, com o caráter de Deus. Então quando ele fala aqui, ó, ficarão de fora os cães, né, você deve estar pensando assim, então quer dizer que o meu cachorrinho não vai lá para o céu, né? Acho que até essa... Diga, irmão, volta. Eu me converti com esse 22:15. Olha só. Quando eu li isso aí, começou tudo isso, gente. Sim. Já de princípio E o que significa cães? Isso que eu ia falar assim, não, cães aqui não é um animal, não é de forma literal, não. Existe um pensamento judaico, né, dentro da cultura judaica, que cães eles simbolizavam todos aqueles que praticavam a impunidade, que viviam cometendo tudo isso que na sequência ele fala, assim, os feiticeiros, os impuros, pessoas impuras, é mais nesse sentido de pessoas impuras. Eles chamavam de cães. Então, geralmente até você vai ver assim na Bíblia algumas citações referindo-se assim aos samaritanos. Por que eles se referiam assim aos samaritanos? Porque eles não foram uma raça misturada. Quando a Síria foi lá e foi conquistar as 10 tribos lá do norte, né? Uma tática de destruir a população é eles misturando em casamento. Então o judeu com o assírio casava ali, e isso fazia com que gerasse uma Divisão. Uma divisão, porque eles consideravam que essa mistura eram de pessoas impuras. Então era uma referência a essas pessoas impuras, essas pessoas que praticavam, né, todo esse tipo de idolatria, de feitiçarismo, impurezas, né? Pessoas que não têm compromisso com Deus, entendeu? Então tem essa indiferença, está indiferente? Então, e também tem essa conotação que você mencionou muito bem aí, né? E como eu já estou aqui com a palavra, pastor, há um outro texto que fala sobre o ficar fora da cidade santa, mas antes de falar esse texto eu diria o seguinte: fora da cidade santa não tem espaço para ninguém mais vivo, tá? Se ficar fora é morto, encerra o assunto, não tem assim, não importa para mim estar bem, dentro da cidade ou fora da cidade, não tem namorado, vai ser tudo ali. Cidade santa, é o país celestial, né? Envolve a cidade. E aí Malaquias 4, capítulo 4, verso 1, diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos, todos os que cometem impiedade, serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que
não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Entendeu? Então não vai ficar nenhuma célula para contar a história assim, eu sobrevivi. Não, o fogo vai ser abrasador mesmo. Então a Bíblia dá uma direção assim para os ímpios bem forte. Se você quer ser feliz para sempre, né? Escuta e leia, né? O que a palavra nos diz, né? Então, quem ficará de fora da cidade santa, então? Vamos ver ali, ó. Aqueles que aceitam o selo de Deus, aqueles que foram martirizados por sua fé em Jesus, aqueles que amam e praticam a mentira, os impuros, os idólatras, etc. Né? Então, a terceira opção ali, né? Aqueles que amam e praticam a mentira, os impuros, idólatras. Vocês perceberam que desde o princípio da Bíblia até o fim fala da idolatria? É verdade. Olha aí, ó, uma categoria também que está incluído aí, idolatria, né? E lembrando, né, que essa questão de idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, acima de Deus, né? Inclusive você pode colocar em idolatria a tua família, o teu trabalho, o esposo, qualquer coisa que você coloca acima de Deus se torna idolatria. Então é por isso que ela fala tanto da idolatria. Às vezes a gente se arremete idolatria somente a adoração a santos, não, mas é qualquer coisa que você coloque acima de Deus. E é por isso que até o final, né, quantas pessoas continuam colocando à frente de Deus outras coisas, né? É um cantor, um artista. Qualquer coisa que você colocar, né, à frente. A adoração é o centro, né? Exatamente. E é isso, né, que Satanás queria, né? Ele queria buscar adoração para si. Então, até o final dos últimos dias, ele vai tentar levar você ao quê? A adorar Ele. Se você desvia a sua adoração de Deus, a quem que você está adorando? Ele. A Ele. É isso. Se ele desviou você do foco de Deus, ele conseguiu o que ele queria. Então agora a gente já viu quem que não vai entrar. Então vamos ver. Então se tem aqueles que não vão entrar, com certeza tem que ter aqueles que vão entrar também, né? Então vamos ver quem faz parte dessa categoria ali, ó, lendo Apocalipse 22, 14, né? Bem-aventurado, né? Aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas, né? Amém? Amém. Aqueles que lavam as suas vestiduras, né, no sangue do Cordeiro. O que isso significa? A gente sabe que o Cordeiro é uma representação de Cristo e o sacrifício que Ele fez, né? Então você lavar as suas vestes é você aceitar o sacrifício expiatório de Cristo, você aceitar que Ele morreu aqui para poder apagar, para poder limpar, para deixar você puro, né? Livrar você dos seus pecados. Então é essa que é a referência. Então aqueles que aceitarem a Jesus, ou seja, não é pelos teus méritos, não é pelo aquilo que você faz, não é por guardar os mandamentos, e sim por aceitar a graça de Cristo, aceitar o sacrifício dele. Aí sim, Ele pode te justificar, né? Não tem nada que você possa fazer nesse mundo que justifique os seus pecados, que te limpe dos teus pecados, né? Tem pessoas que pensam que por fazer boas obras, né, vai ficar uma balança assim, não, eu fiz um monte de coisa errada aqui, mas eu também fiz um monte de coisa certa para equilibrar, né? A quantidade de coisa boa que eu fiz, de coisa certa que eu fiz é maior do que de errada, né? Então, aqui na balança, eu estou salvo. Não adianta, tem muito ateu bom, não tem ateu bom? Tem pessoas que não acreditam em Jesus e fazem coisas boas? Nem por isso ele está se justificando. O que ele fez, nada paga, né, o preço daquilo que Jesus fez, né, que foi entregar a sua vida, né, morrer em nosso lugar. Então não tem boa ação que vá suprir, né, esse tamanho de sacrifício, porque o próprio Deus entregou a vida dele. Será que tem algo mais valioso do que a vida de Deus? Não. Acho que não existe, né? Lavo minhas vestiduras no sangue do Cordeiro. Mas como é que eu vou provar isso que eu lavei? Através da obediência. Agora vem aí. Exatamente isso. Então, inclusive aqui no meu celular, a minha Bíblia no celular, eu nunca tinha visto essa tradução não, mas aqui fala sobre bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Eu nunca vi essa tradução, porque achei interessante, impressionante. Está falando guarda mandamentos. É lógico que nós, no contexto bíblico, nós vamos entender que o guardar os mandamentos é uma prova que eu estou lavando minhas vestiduras, né? Porque, sabe, irmãos, é muito fácil dizer assim, todo mundo dizer aí, eu aceitei Jesus lavou meus pecados, não importa quem eu sou e como eu vivo. Olha lá,
mostra quem você é através dos seus atos, através da obediência, ou não é? Obediência. Por isso que o Efésios capítulo 2, verso 8 a 10 é o perfeito para ajudar nesse texto. Não é mudança de verdade. Pela graça nós somos salvos. Porém, no final do verso 10 diz que somos feituras dele, criados em Cristo para as boas obras. Então, as boas obras, como diz aí o Espiritismo. O Espiritismo diz: somos salvos pela caridade. Salvos pela caridade. Isso é fato? Não é pela caridade. O catolicismo diz: somos salvos pela penitência, pagando promessas. No passado colocavam até agulha no corpo para poder mostrar que estava salvo. Não, nós temos aqui a Bíblia mostrando qual é o caminho: lavar as vestiduras, lavar nosso caráter, a nossa vestidura quer dizer nosso caráter. Cada dia, cada momento, nós entregar o coração a Ele. E agora, Jesus pergunta: e aí, como é que você vai mostrar isso para o mundo? Através da obediência aos mandamentos. Se alguém pensar diferente, pode falar. Acho que pode, né, pastor? Enfim, eu gostei dessa tradução do pastor mesmo, até porque ele fala assim, ó, bem-aventurado, né? Ou seja, felizes aqueles que guardam os mandamentos. Você já imaginou como que seria esse mundo se todo mundo obedecesse os mandamentos? Você já imaginou um mundo onde as pessoas não mentem, não roubam, não matam? Como que seria? Então acho que essa tradução é bem bonita mesmo, né? Porque fala que realmente a gente seria feliz vivendo num mundo assim, né? Isso aí, então vamos lá. Então, bem-aventurados aqueles que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, né? E entre na cidade pelas portas. Não sei se já tinham copiado. Então, qual é a condição essencial para alguém que possa entrar na cidade santa? Então vamos ver ali João 3, o 3 e o verso 5, ó. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Então o que esse verso está querendo dizer? Ó, se você não nascer da água e do Espírito, nascer da água fica bem claro, né? Acho que a maioria de vocês compreende que é uma referência ao batismo, né? Você entrar no tanque batismal, entregar ali a sua vida a Jesus, né? Você fazer esse compromisso de maneira pública, né? Então esse compromisso que você faz com a comunidade cristã a qual você decidiu tomar essa decisão. Então essa manifestação pública da sua entrega a Cristo. Mas e o que seria então você ser batizado ali no Espírito, né? Em verdade e em Espírito? Em Espírito é aquela transformação que o Espírito Santo faz dentro do teu ser. Então o Espírito Santo é que te guia toda a verdade, a justiça e o juízo, né? Então essa transformação, ela começa muito antes da tua entrega no batismo, da tua entrega no tanque batismal. Então é aquele processo que o Espírito Santo vai fazendo na sua vida. Então a entrega, ela começa de dentro, né, para fora. Quando você chega ao ponto de batizar e mergulhar nas águas do tanque batismal ali, significa que a transformação o Espírito Santo já fez em você. Agora você só está manifestando isso para as pessoas que estão ao teu redor, né? A comunidade que está ao seu redor. Então vamos lá. Qual é a condição essencial para que alguém possa entrar na cidade santa, então? Nascer da água e do Espírito. Vamos para a próxima pergunta, assim, ó. Que ações precisam acontecer antes de alguém ser batizado? Então, o que precisa acontecer para a pessoa tomar essa decisão de mergulhar nas águas batismais ali? O que precisa acontecer com essa pessoa? Vamos ler Atos 2, 37 e 38, ó. Ouvindo ele essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, né? Então o que está acontecendo aqui? A maioria de vocês sabe, né, que Atos 2 ali, né, é aquele momento onde houve o Pentecostes, né? Então a gente sabe que ali naquele momento o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, né? Eles passaram a falar em línguas, e naquele momento o que estava acontecendo? Geralmente os judeus que viviam em outras regiões, né, o texto mais para frente ali de Atos fala que uns viviam na Capadócia, outros na Frígia, na Panfilha, na Mesopotâmia. Então
dá para a gente entender que existiam judeus habitando várias regiões, né, do mundo daquela época, né, cada um vivendo em cada região. Só que no dia do Pentecostes, todos eles saíam dessas regiões e iam para Jerusalém. E nesse momento que eles saíram dessas regiões e foram para Jerusalém, foi o momento onde o Espírito Santo usou dos discípulos para eles poderem pregar o Evangelho. Porque os judeus, eles não aceitavam a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, né? Eles aceitavam o Antigo Mandamento, acreditavam em Deus, mas não em Jesus como sendo o Messias. Então, o que aconteceu nesse momento? O Espírito Santo foi derramado para usar de uma forma poderosa para a conversão daquelas pessoas, para a conversão daqueles judeus. Não se sabe o número, né? A Bíblia não fica claro o número de pessoas que estavam ouvindo aquela mensagem de Pedro e dos demais discípulos ali, mas diz que ao final da pregação de Pedro, olha só como que ficou a reação daqueles judeus, ó. Que faremos, irmãos? Então, eles ouvindo aquilo, né? Ouvindo a pregação de Pedro e vendo aquela manifestação sobrenatural, eles ficaram com o coração apertado, né? Porque eles entenderam realmente, isso aqui só pode prover de Deus. Se essa mensagem provém de Deus e nós não estamos seguindo essa mensagem agora, o que a gente vai fazer? Então eles tiveram que tomar uma decisão ali. Olha só o conselho de Pedro. Pedro fala assim, ó: arrependa-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados. Eles reconheceram que eles estavam errados, que eles estavam cometendo pecado, e agora Pedro dá o caminho, dá a direção. O que eles precisavam fazer? Arrepender-se. E essa palavra arrepender, e depois do arrependimento vem o quê? A entrega, que é o batismo. Então você faz a sua entrega à sua vida a Jesus. Mas eu gosto de separar essa palavra arrependei-vos, porque no original é a palavra metanoia. E o que é essa palavra metanoia? Às vezes a gente lê arrependimento e não vê a profundidade do significado disso. Mas metanoia é como se você estivesse tomando uma direção, assim, ó, você está indo num caminho e você percebe assim, opa, peraí, esse aqui não é o caminho que eu estava indo. Você pega a BR-116, assim, sentido Rio Grande do Sul, daí você fala assim, não, mas eu estou querendo ir para São Paulo. Daí você percebe, opa, estou pegando o caminho contrário do caminho que eu estou querendo ir. Então, o arrependimento é quando faz você mudar de direção. Você reconhece, opa, esse aqui é o caminho errado. Eu não deveria ir para cá, eu deveria ir para essa direção. E não é somente uma mudança de direção, uma mudança de atos, mas também uma mudança de pensamento. Então é impossível uma pessoa que se declara cristã, que entregou a sua vida a Jesus, continuar com a vida da mesma forma, continuar nos mesmos caminhos e continuar com os mesmos pensamentos. O verdadeiro arrependimento vai gerar em você uma mudança, e uma mudança de vida, de atos, quanto uma mudança de pensamento também. O verdadeiro cristão arrependido, ele muda tudo. Muda a sua vida e os seus pensamentos. Se torna uma nova pessoa. Uma nova criatura, né? E a criança, onde é que fica aí? Ela não consegue arrepender ou consegue? Ela não tem consciência, né? Para você se arrepender, você precisa ter o quê? Um raciocínio lógico. Como que uma criança, né, de 1 ano, 2 anos, ou até o ponto dela não ter uma consciência, né? Como que ela vai tomar uma decisão de entregar a sua vida a Jesus, de se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus erros, se ela não tem esse raciocínio lógico para poder analisar? Ué, eu não sabia que isso aqui era errado, que isso aqui era pecado, que isso aqui... Agora que eu sei, é que você toma atitude. Então por isso que o batismo, ele só pode vir após o quê? Arrepender-se, ou seja, quem não tem consciência do que está fazendo, não tem como se arrepender daquilo que está fazendo. É verdade. Né? Então uma criança não tem como tomar essa decisão. Então, ó, que ações precisam acontecer antes de alguém ser batizado, né? Então, como a gente mencionou aqui, né? É essa palavra metanoia, né? Esse arrependimento, essa mudança de pensamento e mudança de direção. Então, o que o batismo de Cristo pode nos ensinar sobre essa cerimônia tão importante? Vamos ver ali Mateus 3, do 13 ao 17. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis a voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, né? Então aqui, ó, acabei de falar para vocês e mencionar para vocês que para você se batizar, você se batiza por causa do arrependimento, né, dos teus erros e dos teus pecados. Mas agora acabei de ler um texto onde está falando que Jesus Cristo se batizou. Mas Jesus Cristo pecou?
Não. Ué, por que ele está se batizando aqui então? Exatamente, para nos ensinar, para nos dar o exemplo. Da mesma forma que ele descansou no sábado, né? Lembra que Deus criou o mundo ali em 6 dias e no 7º ele descansou? Deus, ele se cansa? Não. Mas por que diz que no sábado ele descansou de toda a obra que fizeram? Porque ele quis nos dar o exemplo, né? Nos ensinar que esse era um dia especial, um dia de descanso, né? Um dia abençoado e um dia santo ali, um dia separado. Então aqui da mesma forma ele está querendo nos ensinar o exemplo, nos dar o exemplo. Além de tudo, olha só, lá no texto de Daniel 9, 24 e 27, né? Diz que era necessário Cristo ser ungido, né? Em que momento que Jesus Cristo foi ungido? Ele foi ungido no seu batismo. Ou seja, por cumprimento de uma profecia de Daniel também, era necessário que Jesus Cristo se batizasse. Então, além dele nos dar o exemplo, também era necessário que a profecia de Daniel fosse cumprida, né? Então, ali se cumpriu o que profetizava ali Daniel. Então, acho que agora já ficou bem óbvio, né, qual que é a resposta certa das 3 ali, ó. Jesus foi até João Batista para ser batizado por imersão, a fim de cumprir a profecia de Daniel 9, 24 a 27 e nos dar o exemplo. Ou seria a dedicação de Jesus quando criança substituir seu batismo, acredito que não seja isso. E Jesus foi batizado por João Batista para obter perdão. Então, só ficou a primeira opção ali que está bem óbvia, né? Então, além de tudo, ele mostra o método ao qual nós temos que ser batizados, né? Que é como o irmão Flores mencionou, é o batismo por imersão, que é esse ato de você mergulhar nas águas, né? E isso tudo tem um simbolismo, né? Quando você mergulha nas águas, você está dizendo assim, olha, estou morrendo para o meu velho eu. Lembra que o irmão Flores mencionou que a gente precisa morrer para poder viver? E o que você morre na hora do batismo? Você morre para o teu velho eu, para as tuas velhas atitudes, para a tua velha vida, né? E quando você mergulha, é esse simbolismo. E quando você levanta, é você renascendo, é você ressuscitando para viver uma nova vida agora em Cristo Jesus, né? Então é isso que o batismo simboliza. Vocês perceberam que beleza tem nesse texto aí, no verso 16, por exemplo? Olha quantas bênçãos no batismo. Jesus foi batizado Jesus, saiu logo da água, e o que aconteceu com ele? Abriram os céus. Você já pensou no seu batismo, o céu se abrindo para você? Não é uma boa coisa? É ou não é uma boa coisa? O céu se abrindo para você. Quantos querem ver o céu se abrindo para você, na sua vida? Não é uma bênção? Jesus aí aconteceu com ele e pode acontecer conosco. Outra coisa, o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. O Espírito Santo vem para tomar conta de nós mais de perto. Você não quer isso para a sua vida? Não vale a pena? Né? O Espírito Santo. E além disso, todas essas coisas boas, olha o verso 17. Uma voz dos céus. Quem falou naquela voz do céu? Deus. O Pai. Deus vem também para você, como veio para Jesus. E Deus vem dizendo para você: você agora é meu filho amado, em quem tenho muito prazer, em quem me comprazo, em quem tenho muito prazer. Vocês estão vendo quantas bênçãos tem no batismo? Então, quando você toma essa decisão, ela é muito importante. Tem significado espiritual profundo. É como se fosse no cartório ali registrasse um casamento, fazer aquele concerto com Jesus. É isso aí, você está entendendo? Agora, pastor, tem aí um outro ponto que alguns perguntam: olha, eu já fui batizado e precisa batizar de novo? Existe segundo batismo? Esta é uma pergunta. A outra pergunta é Efésios capítulo 1, verso 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Por acaso existe um só batismo? Como foi mencionado, tem o de aspersão, né? Geralmente o padre, o pastor, ele pega algum instrumento ou a própria mão ali e asperge, ele joga, ele espirra, né, a água. Isso seria o batismo de aspersão.
E tem o de efusão, né? Geralmente aquele que você vê na igreja católica com crianças, né? Que ele pega ali, o padre pega uma caneca, né? E derrama sobre a cabeça da criança, né? A gente chama esse batismo de efusão, né? Ou derramamento, né? Depende da forma como é dito assim. Então, a gente viu aqui 3 tipos de batismo. Me diz uma coisa, você já viu algum exemplo na Bíblia desse batismo de efusão? Primeiro que você já não vai encontrar em criança, né? Você não vai encontrar em criança na Bíblia. E segundo, não tem nenhum exemplo assim, né? Derramando água sobre a cabeça da criança ou do adulto ali. E o segundo de aspersão você também não encontra. Eu, durante 15 anos, eu participei da Igreja Presbiteriana Independente ali do Largo da Ordem. E lá eu fui batizada por aspersão. E eu achava que estava certo, até aprender com Flores, com o irmão Flores, todas as verdades, porque até mesmo um curso é teologia, mas entre aspas, né? Porque demorou só um ano. Mas eram pastores que tinham grande conhecimento, mas jamais me foi apresentado em momento algum nem o livro do Apocalipse, nem Daniel, nem Êxodo 20. Essas coisas não se falaram, não se falam até hoje. Tanto é que nós, naquela igreja, guardávamos o domingo. E quero contar uma coisa que eu achei engraçada. Relembrar. Eu vim a convite visitar esta igreja. E quando eu saí daqui, eu falei, mas esse povo é tão maravilhoso, encontrei pessoas tão queridas aqui, que pena que eles guardam o sábado. E aí, quando eu estudei com o irmão Flores, comecei a estudar e ver, é que eu realmente, com a graça de Deus, me batizei com Jesus Cristo, por imersão. E lá foi a Elaine, o Madalene, um monte de gente junto para me levar. Algumas pessoas, claro, de outras religiões falam que o batismo tem que ser em água corrente. Existe na Bíblia? Eu acho que não. Na Bíblia não está escrito que tem que ser em água corrente, né? Não, se é água corrente, se é num tanque batismal, isso daí não tem nenhum exemplo. Eles pegam, né? Muitos justificam isso porque viu Jesus Cristo se batizando no Rio Jordão, e o Rio Jordão é de águas correntes. Mas o motivo dele usar o Rio Jordão não é por ser água corrente, sim por ser um ambiente onde ele conseguiu fazer esse processo, né, de mergulhar nas águas. Que as águas levam aos pecados. É justamente por isso que muitos eles têm uma crença meio mística do batismo. Né? Eles pensam que realmente quando você mergulha ali, teus pecados estão sendo carregados, estão sendo levados. Continua não sendo guiado pelos mandamentos aí para você ver se não volta a fazer tudo de novo. Você precisa, não é no processo do batismo ali que você se livrou, né, daquela vida que você tinha, que você tem que continuar buscando o Espírito Santo, né? Por isso que o batismo do Espírito Santo é algo recorrente, algo diário. Você tem que buscar o Espírito Santo todos os dias. Se você não buscar o Espírito Santo todos os dias, ele não vai te guiar a toda a verdade, a juízo. Mas veja só, a questão do batismo, como você falou, é um simbolismo. Jesus deu o exemplo, para assim como ele fez, que nós façamos também, né? E agora, o fato de ser água corrente, não está escrito na Bíblia, e ao mesmo tempo a água que se coloca no tanque, segue pelos cursos normais até chegar em algum rio, que é corrente também, apesar de não ter um dado bíblico que tem que ser em água corrente. Além disto, o bom senso mostra que no tempo atual é perigoso batizar em rio. Por quê? Eu já fiz muitos batismos em rios. Às vezes a temperatura é chocante, dá choque, e muito difícil, tem esse aspecto. Também tem o outro aspecto do rio, de lugar ser contaminado. Olha uma cidade como cidade grande, aí passa um rio dentro. Ou São Paulo, piorou. Uma cidade que tem onde você vai encontrar um rio facilmente limpo. Não é tão fácil encontrar em rios, tá certo? Então o bom senso leva a esse ponto de buscar um lugar seguro, água
Gosta de que tipo de água, irmã Sandra? Quente ou fria? Morna, então vai ter água morna no seu batismo. Né, irmão Flores? Já vou mandar aquecer a caldeira hoje. Olha só. Amém, amém. Então, aí já deixa a água na temperatura mais normal, que a pessoa sinta bem, tá certo? Então vários fatores, a congregação também se reúne com facilidade, sem perigos, e aí o consenso indica que o tanque é o mais viável, tá certo? Por não ter informação bíblica, que tem que ser, tem que ser numa piscina, tem que ser num tanque, não, tem que ser na água, que tenha água que dê para submergir a pessoa. Porque o batismo já significa o quê? Batizar significa mergulhar, imergir, sepultar. Então tem esse simbolismo. Então só para a gente terminar aqui, ó, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, no verso 1 até o verso 5, diz assim, ó: aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em quem, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao que creste naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome de Jesus. Então nessa história aqui, só relatando rapidamente, né, a gente vê que Paulo, ele teve um encontro com alguns discípulos. Não eram os 12 discípulos, mas eram discípulos, né, seguidores de Jesus. E ele perguntou, questionou se eles conheciam o Espírito Santo. Eles falaram assim: não, a gente não conhece, nem sequer ouvimos falar acerca do Espírito Santo. Daí eles falam assim, Paulo questiona: em quem você foi batizado, né? Fui batizado pelo batismo de João Batista, né? Que foi João Batista que estava fazendo ali para levar eles ao arrependimento dos seus pecados, a entregar a sua vida a Jesus. Ou seja, depois ali, diz que termina no verso 5 dizendo que e Paulo batizou-lhes. Ou seja, Paulo fez um rebatismo. Então aqui já tira aquela questão de quantidade. Se não pudesse ter mais de um batismo, por que Paulo realizou um segundo batismo aqui? Porque eles já tinham sido batizados por João Batista e agora eles foram batizados por Paulo. Então aqui já aumentou, já foram 2 batismos. Então o que isso nos mostra? Que não existe essa questão de um só batismo em questão de quantidade. Então quando fala em Efésios 4 lá, é na qualidade, é o tipo de batismo. Quantidade é permitida. E o que levou eles a serem batizados de novo? A falta de compreensão no estudo de uma forma completa, a palavra de uma forma completa. Eles ainda não conheciam o Espírito Santo. A partir daquele momento que eles tiveram uma nova verdade, que eles conheceram uma nova verdade, eles batizaram, eles decidiram viver aquela nova verdade, aí eles fizeram uma nova entrega. Então por isso que teve um rebatismo. Então boa parte de vocês, ao estudar aqui Apocalipse, ao estudar a Bíblia, vocês estão recebendo novas verdades, não estão? Então cada vez que você reconhece que tem novas verdades, que tem uma nova vida a ser seguida, aí o Espírito Santo toca no teu coração para você fazer essa nova entrega. Então não que a tua entrega anterior, quando você falou assim: não, mas eu aceitei a Jesus Cristo no meu primeiro batismo. Mas agora você está conhecendo novas verdades, então você está fazendo uma nova entrega a Jesus. Foi o que aconteceu com esses discípulos. Eles naquele momento eles conheceram e receberam uma nova verdade. E eles tomaram uma nova decisão, uma nova entrega ali naquele momento. Muito bom. Inclusive o batismo de João era de quê? De arrependimento. Não era da água também? Era na água. Era na água? Sim. Então eles tinham sido batizados na água. E Paulo vai e batiza de novo, porque conheceram a nova doutrina, nova luz, como você falou, né? A nova doutrina. E aqui você, hoje, já não está aprendendo novas doutrinas? Não está? Então aí precisa de fazer o quê? Precisa de recelar a fé com Cristo novamente. O que simboliza o verdadeiro batismo cristão? Então, Romanos 6, verso 4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também atendemos nós em novidade de vida, né?
Então aqui eu não vou explicar muito, que já foi algo mencionado nas outras ilustrações aqui. Então realmente o batismo ele simboliza isso, né? O sepultamento da tua velha vida, né? Do teu velho eu, para o nascimento, né, de uma nova vida ao lado de Cristo Jesus. Então, o que simboliza o verdadeiro batismo? Então, é o sepultamento, né? A morte do eu, e morte pelo batismo, para que como Cristo fosse ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em... É novidade, né? Então vamos lá. Que convite feito ao apóstolo Paulo apresenta urgência quanto à decisão de ser batizado? Então vamos ler Atos 22:16. E agora, por que te demoras? Levanta-te e recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Amém? Amém. Olha só, uma vez que você já aprendeu as verdades bíblicas, você sente o Espírito Santo tocando no teu coração, te guiando, te levando. Aí é o que falta aqui. Por que te demora? O que te falta? Falta alguma coisa para você uma vez que você já conhece o caminho a ser seguido? Uma vez que o Espírito Santo já tocou teu coração? Olha o apelo que Deus fala assim, ó, não te demores. Né? A gente nunca sabe o que vai acontecer no nosso dia de amanhã. Quantos aqui tem garantia de que você saindo daqui você vai conseguir chegar na sua casa? Ninguém. Então é por isso, é esse senso de urgência, né? Deus falando assim, meu filho, é agora, chegou a hora, é o momento de você fazer essa entrega e tomar essa decisão. O que eu quis dizer com isso é que muitas vezes a pessoa nessa negligência, nessa negação, essa negação pode te levar para outros caminhos e aí sim você se perder. Entendeu? Não é no sentido de se saiu daqui, não se batizou, morreu, não está salvo. Se fosse assim, cadê o exemplo do ladrão na cruz? Ele se batizou? Não, mas ele entregou a sua vida a Jesus? Ele aceitou Jesus. Então a prerrogativa da salvação não é o batismo, é a tua aceitação a Cristo. O que eu quis dizer com essa questão da garantia? O que eu quis dizer é que você deixa as coisas para fazer depois, e nesse processo, como que você sabe se você está realmente com a tua vida de acordo com o caminho de Deus, com os princípios de Deus? Pode ser que nessa tua tendência de deixar para depois, você se desvie desse caminho. Por exemplo, você citou aí o caso do ladrão na cruz. Ele não teve tempo de ir até alguém, ir até o rio para se batizar. Ele não pôde nem estender a mão para Jesus, ele estava na cruz. Mas naquele momento, então, ele foi perdoado, Jesus então aceitou. Mas a regra não é esta é a exceção da regra. Qual é a regra? A regra está em Marcos 16:16. Quem crer e for batizado. Então a regra é esta, né? As exceções é Deus que concede. Deus concede a exceção de acordo com a sinceridade, a decisão da pessoa, né? A circunstância, se for possível. Aí Deus é que sabe, esse detalhe é de Deus. Agora a regra, eu não posso agora colocar todos os casos à semelhança do ladrão na cruz. Não posso colocar, por exemplo, o ladrão na cruz foi um caso, mas esse caso, se você olhar na Bíblia, é a regra. Então, vai ter exceção à regra? Vai. Quem é que decide isto? É Deus conhecendo o coração de cada um. Que é o caso que foi dito aqui. Vai que a gente sai, de repente acontece uma coisa, a pessoa não deu tempo a batizar, mas ela já nasceu do Espírito. Você aqui está nascendo do Espírito, quando você sente esse toque no coração, esse desejo de buscar mais a Deus, estudar a Bíblia, é o nascimento do Espírito. Mas esse nascimento não para aqui. Esse nascimento vai te levar, sabe aonde? A decisão final, é como um namoro. Namoro, a pessoa vai namorando, chega um momento que eu quero viver sempre juntos. Mesma coisa, você vai conhecendo mais e mais a Jesus e você toma a decisão de ser batizado, que é o encontro, é o contrato seu com Cristo ali, né? É o pacto, a aliança com Cristo que você faz. Então, se alguém pergunta para mim assim, Deus conhece, eu posso deixar para qualquer tempo e está tudo bem, porque Ele já sabe meu coração? Eu posso dizer sim e não. Por quê? Porque Deus, na Bíblia, eu não encontrei nenhum texto dizendo fica à vontade, meu filho, vem quando quiser. Eu nunca vi isso, você já viu?
Aí tu tá no inverno e deixa chegar o verão. Não. O que a Bíblia fala? Hoje, Paulo, o que diz Paulo? Por que você demora, Paulo? Então, é sempre Deus mostrando que tem interesse urgente. Até porque, por exemplo, se a gente for ver, Judas não andava ao lado de Cristo, Judas não vivia uma vida. E o que aconteceu? Chegou um momento da vida dele, onde ele se afastou e perdeu a vida dele. Jesus não desistiu de Judas porque Judas não tinha chance de salvação? Tinha, todos nós tínhamos chance. Mas em algum momento da nossa vida que a gente, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, que a gente se perde. E quem de vocês sabe, o meu exemplo foi nesse quesito, quem de vocês sabe como que está a tua vida e como que não está? Se você morresse hoje, você iria morrer salvo ou não ia alcançar essa salvação? Isso aqui é uma decisão que somente Deus pode tomar, pode decidir, pode definir. Nós sabemos que temos uma garantia, né? Quando a gente aceita Jesus e quando a gente crê nele, a gente já tem essa garantia da salvação. Mas às vezes a gente vive uma vida achando que está vivendo uma vida ao lado de Cristo e não estamos. Então a gente precisa assim saber e viver, né, conforme o que foi dito aqui, seguindo todos os princípios que Deus nos deixa. Então, que convite feito ao apóstolo Paulo apresenta a urgência quanto à decisão de ser batizado? E agora, por que te demoras? Levanta-te e recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Acho que isso aí vocês já tinham respondido, né? Isso, ó. Que promessa o livro de Apocalipse assegura aquele que experimenta a verdadeira conversão em Cristo? Então vamos ler lá, o último texto da noite, ó, Apocalipse 21, 3 e 4. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles e serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, né? Então amém? Então, olha só a promessa, né? Não vai mais haver morte, não vai mais haver dor, não vai mais haver luto. Passou-se tudo, né? E olha só, por que é um final feliz? Porque agora não vai mais ter essa separação entre nós e Deus. Deus vai habitar conosco, né? Jesus Cristo vai estar ali ao nosso lado e a gente vai ter somente alegria. Por isso que é um final feliz para sempre, né? A única história que realmente tem um final feliz e um feliz eternamente, um feliz para sempre. Então, ó, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte não existirá. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque passaram, né? Todas as coisas. Então é isso, né, gente? Chegamos ao final de mais um estudo e agora a gente entendeu por que é esse final feliz, né? Jesus vindo dar fim ao pecado, né? Dar fim à dor. É o pecado, o mal que causa essa dor, que causa essa tristeza, que causa a morte. Mas ele deixou essa promessa ali nos últimos livros, né? Nos últimos capítulos da Bíblia, de que nós vamos ter sim um final feliz e essa dor a gente não vai mais passar. E ele mesmo, né? Olha que promessa. Por isso que é bom saber que Jesus vai estar ao nosso lado, porque ele mesmo vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Né? Que grande alegria. Só para a gente poder encerrar aqui, então, ó, o meu compromisso, então, diante de tudo que nós estudamos, né, do livro de Apocalipse, principalmente hoje, né, esse estudo tão importante que fala da questão da nossa entrega, da nossa novidade de vida, né, da gente ser essa nova criatura, qual é a sua decisão? Ó? Se você entendeu que para entrar na Cidade Santa é necessário nascer da água e do Espírito, hoje eu tomo a decisão de ter o meu nome escrito entre os salvos e me comprometo a seguir o exemplo de Jesus, sendo batizado nas águas para perdão dos meus pecados e certeza da vitória. Amém? Amém. Então você que já um dia tomou essa decisão e já fez essa entrega a Cristo, que o seu convite, né, o seu compromisso seja de levar mais pessoas a conhecerem a Cristo, a conhecerem dessa promessa maravilhosa, né, da gente ter uma nova vida e da gente ter esse final feliz ao lado de Cristo ali. E você ainda que não tomou essa decisão, o Espírito Santo está fazendo esse convite, né, para que você faça essa entrega, para que você possa viver, né, e ter o teu nome ali escrito no livro da vida e vivendo essa nova vida com Cristo. Amém? Amém. Então vamos fechar nossos olhos para encerrar nosso estudo hoje? Oremos. Pai querido, muito obrigado, Pai, por todos os momentos que nós passamos aqui nas classes de terça, Pai, buscando conhecer mais a Ti, buscando mais conhecer a revelação do Apocalipse que fala de Ti, Pai. Obrigado por nos revelar, Pai, a Sua vontade a cada dia, com cada estudo, com cada aprendizado.
E obrigado, Pai, por saber que o Senhor está ansiosamente, Pai, trabalhando em nós, através do Teu Espírito Santo, para que a gente tenha, Pai, uma mudança de vida, uma mudança de caminho, de direção e uma mudança de pensamento, Pai. Continue nos conduzindo, Pai, até que nós possamos viver inteiramente ao Seu lado e aguardar essa promessa, dessa grande esperança, Pai, de viver para sempre na Nova Jerusalém contigo. Obrigado por tudo que o Senhor prometeu e coloque no nosso coração, Pai, essa certeza, essa segurança e essa garantia, Pai, da nossa salvação em Cristo Jesus. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Isso aí, pessoal, uma boa noite para vocês, uma boa semana e uma boa férias, né? A gente vai tomar aí uns dias de férias, que a gente possa retornar aí nos próximos estudos em agosto. Até mais, boa noite.